Compartilhando Palavras, o seu momento de reflexão e espiritualidade. Eu sou Marcos Vick e hoje apresentarei a primeira parte do estudo sobre o seguinte tema: Ritualística cristã, a Eucaristia. O cristianismo possui rituais que são celebrados periodicamente nas igrejas. A Eucaristia é uma palavra latina que significa ação de graças. É também chamada de comunhão ou ceia do Senhor e tem relação com outra cerimônia judaica muito importante, que é o Pêssar ou Páscoa. Mas qual é a relação e por que Jesus Cristo fez questão de celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, antes de sua morte na cruz? Primeiro, a Páscoa é o memorial da libertação do povo que vivia no Egito. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, nos versículos de 1 a 20. Celebrava-se nessa cerimônia com o pão sem fermento. Esse pão sem fermento, que era um dos elementos da Páscoa judaica, significava a pressa da saída, porque o povo ele vivia escravizado. Ele não tinha a liberdade para fazer o que queria, trabalhava e não via o fruto do seu trabalho. Isso gerava muita insatisfação, gerava um clamor no meio das pessoas, querendo ver alguma coisa, alguma luz no fim do túnel. Então a libertação veio de repente, por isso era necessário alimentar-se antes de sair para a longa jornada, mas não havia tempo para esperar todo o processo de fermentação do pão tradicional. Por isso esse ritual do pão sem fermento era para trazer à memória do povo essa lembrança da pressa para sair em direção à libertação. As ervas amargas, que são o segundo elemento da Páscoa judaica, significam sofrimento. E após a libertação, vivendo a vida confortável, é natural que o povo se esqueça de que antes havia uma grande opressão. E essas ervas amargas simbolizam a tristeza vivida diante da dominação egípcia. Porque para se regozijar diante da nova situação, eles precisavam lembrar que havia uma situação de muito sofrimento e que Deus transformou essa situação. E para as próximas gerações, eles teriam sempre na sua memória, uma memória emocional, uma memória simbólica, de que o Senhor que operou milagres naquele momento difícil do povo, também continuava aguardando, mesmo na situação mais confortável, na situação mais tranquila da liberdade. A Páscoa judaica também celebrava a passagem da escravidão para a liberdade. A peregrinação pelo deserto não foi somente um deslocamento populacional de um ponto geográfico a outro do planeta. Ele resgatou a dignidade de uma nação e lhe devolveu o poder de decidir o seu destino e de usufruir com a sua família e amigos o resultado do seu trabalho. E na última ceia, que está descrita em Mateus capítulo 26, versículos 17 a 35, nós vemos que esse ritual comum na religião judaica foi também celebrado por Cristo, porque ele não se rebelou contra a sua cultura, ele cumpria fielmente os rituais importantes de sua religião. E a partir desse cumprimento, Jesus estabeleceu um novo significado para a Páscoa a partir do seu sacrifício, porque pela sua morte na cruz, ele veio promover a reconciliação entre Deus e o homem, para nos libertar do poder do pecado e abrir o caminho para que esse relacionamento com Deus se tornasse possível. Antes, minha relação com Deus era inviável, porque eu não conseguia não conseguia entrar em contato com Ele. Agora, Cristo fez com que eu pudesse estar novamente na presença de Deus. O Êxodo e a ressurreição são exemplos de redenção.
Deus se importa tanto com a liberdade física dos seus filhos quanto a sua condição espiritual. Ambos os eventos mostram que a redenção de uma situação de escravidão para a liberdade e mostram também a graça demonstrada na disposição divina de ouvir o lamento do seu povo e providenciar um libertador. E ele se abre para um relacionamento pessoal com Deus a partir do momento que revela-se em Cristo Jesus. A resposta humana para o amor de Deus é receber pela fé o presente que lhe foi oferecido e crer que Deus existe e deseja abençoar todos os que o buscam. O Compartilhando Palavras não termina aqui. Você pode acessar a nossa reflexão de hoje no blog compartilhandopalavras.blogspot.com. Lá você pode contribuir com seus comentários e sugestões, que serão sempre bem-vindos. Aqui você pode enviar um e-mail para compartilhandopalavras@gmail.com. Espero que ouvir essas palavras tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim compartilhá-las. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço e Deus te abençoe.